Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Larissa, endocrinologista, e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da Síndrome de Ovários Micropolicísticos, ou SOMP, ou SOP, como a gente chama. O que vem a ser isso? Então é um assunto muito corriqueiro no consultório, é um assunto que é uma patologia que acomete até 16% das mulheres em idade fértil, então é bastante frequente. E quais são as queixas mais frequentes dessas mulheres? Então normalmente elas procuram por quê? Irregularidade menstrual, então a menstruação fica muito espaçada ou entra no que a gente chama de amenorreia, que é parar de menstruar. Queixas também relacionadas a excesso de acne, pelos grossos, escurecidos, em locais onde a gente normalmente não tem, face, região inferior do umbigo, no abdômen, região proximal da coxa, costas, então pelos em locais onde normalmente a gente não é para ter. Queda de cabelo, que a gente chama de alopecia androgenética, que é uma queda principalmente na região frontal. Essas são as principais queixas: irregularidade menstrual, acne, pelos, queda de cabelo. Nos exames, normalmente o que a gente vê? O aspecto do ultrassom dos ovários, a gente vê aquele aspecto dos micropolicistos e alterações de exames laboratoriais, que mostram os excessos dos hormônios masculinos. Hormônios em quantidade que a gente não deveria produzir. A gente produz numa quantidade normal, numa questão fisiológica. Quando a gente tem a SOP, eles se elevam. Testosterona, androstenediona. Então, são esses pontos principais. O que é muito importante, pessoal? A gente entender que a SOP não é uma doença somente do sistema reprodutor. Também é uma doença metabólica. Então, ela está relacionada a mais hormônios, a mais questões do que somente essa parte reprodutiva. Por que a SOP acontece, então? Qual é a fisiopatologia? Então, as pessoas perguntam, por que acontece? Então, a gente tem dois hormônios muito importantes produzidos na hipófise, que chamam LH e FSH, que vão estimular a produção dos óvulos e dos hormônios durante o mês. Há um desequilíbrio entre o LH e o FSH. Então, o LH, ele é pulsátil, e o FSH tem que amadurecer o folículo. O FSH nas pacientes que têm SOP, ele é bem baixinho e o LH elevado. Ou seja, há uma série de folículos que são recrutados, mas eles não se desenvolvem. Por isso dá aquele aspecto policístico no ultrassom. Então o folículo recrutou, mas não desenvolveu, não ovulou, infertilidade e irregularidade menstrual. E aí, esses folículos que ficam ali, sem se desenvolver por completo, produzem hormônios masculinos, que a gente chama de andrógenos, que então testosterona é o principal e androstenediona. Esses hormônios vão causar os efeitos clínicos que as pacientes se queixam: pelos em excesso, acne e queda de cabelo. Também é muito importante a gente ressaltar a resistência insulínica. Então, por que não é uma doença somente do sistema reprodutivo? É uma doença metabólica. Então, a insulina é o hormônio que faz com que a glicose entre na célula para ser queimada. Essas pacientes que têm SOP normalmente sofrem de resistência insulínica, ou seja, a insulina está no nível normal, mas ela tem uma dificuldade para trabalhar, não consegue levar o açúcar para dentro da célula. Nessa dificuldade, o pâncreas, que é o órgão produtor de insulina, tenta produzir mais insulina, ele entra num estado de estresse e sobrecarga, ele produz cada vez mais insulina, mas essa insulina sofre resistência. Por que então essa resistência? Tem fatores genéticos e ambientais envolvidos. Então, o sedentarismo, o excesso de peso, o fato de ter familiares, a mãe com resistência insulínica, diabetes, ovário policísticos, então fatores genéticos também são muito importantes. Portanto, a síndrome de ovários micropolicísticos faz parte do que a gente chama de síndrome metabólica. Excesso de peso, obesidade abdominal, dislipidemia, então colesterol alto é muito frequente, muito presente nessas pacientes, mas isso não quer dizer que uma paciente com peso normal não possa também ter SOP. Pode sim ter SOP, colesterol alto, diabetes e mesmo assim, mesmo tendo um peso normal, certo? A gente até já falou sobre essa questão de peso em outros vídeos, né?
O que eu vou olhar então na paciente, ou vocês mesmas podem notar com relação à resistência insulínica? Como que a gente faz esse diagnóstico? Então, o diagnóstico clínico tem alguns exames laboratoriais para fazer, mas são extremamente complexos. Na prática clínica a gente não utiliza. Qual é o sinal clínico mais eficaz no diagnóstico? Acantose nigricans. Então, quem tem acantose nigricans tem uma mancha escura, aveludada, de aspecto acinzentado, em pescoço, axilas e virilha principalmente. Essa mancha é uma mancha genética, de origem genética, e que está em 90% dos casos relacionada com resistência insulínica e ovários policísticos. Muitas vezes os pacientes acham que é sujeira, esfregam aquela mancha, e quanto mais irritar essa pele, mais vai piorar o aspecto. Então a resistência insulínica é muito importante e essa resistência insulínica pode também ocorrer em pacientes magras. Qual é o tratamento então principal para a gente melhorar a qualidade de vida da paciente com ovário policístico e também pensar numa fertilidade se for o caso? Então, basicamente, modificação do estilo de vida. Atividade física, no mínimo 40 minutos, de 3 a 4 vezes por semana. Perder de 5 a 10% do peso, comprovadamente reduz tanto os hormônios alterados, como melhora a parte estética e também melhora o padrão ovulatório da paciente. Consultar sim uma nutricionista. Ah, mas meu problema é no ovário, eu vou na nutricionista? Sim, porque é uma doença metabólica. E normalmente a realização de uma dieta com baixo índice glicêmico melhora, sim, o padrão de fertilidade dessas pacientes. Inclusive, acho até legal ressaltar, foi feito um estudo bem grande na Austrália em 2011, a gente chama esses estudos muito grandes de meta-análises. Uma meta-análise de 2011 que comparou em mulheres magras a realização dos exercícios físicos e as sedentárias, os pacientes com SOP, e ver o padrão de ovulação. E realmente houve uma melhora e aumentou a probabilidade de gravidez das pacientes que realizavam atividade física regularmente, que tinham SOP, certo? Com relação ao tratamento medicamentoso, aí depende do que a paciente deseja. Se a paciente deseja gestação, a gente vai usar um tipo de tratamento. A gente vai utilizar metformina, clomifeno, letrozol, que são medicamentos que vão ajudar tanto a regular a periodicidade do ciclo, melhorar os hormônios e aumentar a chance de ovulação. Se a paciente não deseja gravidez, aí a gente pode utilizar um anticoncepcional, que a gente chama de pílula combinada, e no mínimo 6 meses de tratamento para obter alguma melhora estética. Melhora de acne, pelos e a redução também da queda de cabelo. O que é muito importante, gente? Paciente com SOP, com ovário policístico, engravidou, é uma gestação de alto risco, porque tem uma chance maior de ter diabetes gestacional, também hipertensão e pré-eclâmpsia. Então, se a paciente conseguiu engravidar, ótimo, mas também deve ser acompanhada meticulosamente, certo? Mandem suas dúvidas, se você conhecer alguém que tem SOP, se você tiver alguma dúvida, pode me mandar que eu respondo, ok? Um abraço e até a próxima!